Se você já emprega funcionários ou pensa em empregar alguém, está começando agora, é empreendedor, está pensando ali em empregar pelo menos uma pessoa, fica nesse vídeo porque esse vídeo aqui é para você. A gente está trazendo aqui uma notícia super interessante que eu acabei de ver aqui. A gente já falou sobre isso também nos vídeos anteriores, mas agora a gente está trazendo mais informações mais atualizadas sobre o porquê a geração atual de funcionários e até de pessoas mais antigas também, de outras gerações, estão pulando cada vez mais de emprego para emprego, não estão ficando mais no emprego atual. Por que é que as empresas estão com dificuldades hoje de conseguir atrair talentos e de manter talentos? Cara, a dificuldade está gigante. Eu estava vendo agora há pouco também que até em supermercados, por exemplo, não estão conseguindo mais contratar pessoas, estão tendo que recorrer a aplicativo, por exemplo, para fazer entrega, dada a falta de procura por emprego nessas áreas, em determinadas áreas. E o que é que as empresas podem fazer para conseguir atrair melhores talentos e manter esses talentos nas suas equipes? Caso contrário, é ficar patinando ali e não conseguir crescer. Olha, essa notícia que saiu aqui, pessoal, agora há pouco na Forbes, ó, saiu hoje, na verdade. Porque a geração Z pula de emprego em emprego para outro. Eu não vou ler a matéria completa, fica tranquilo, a gente vai comentar o que é que está acontecendo aqui para a gente entender. Eu marquei aqui alguns pontos importantes, ó, mas basicamente, né, a matéria aqui explica, né, com dados aqui oficiais, né, com pesquisas, e a gente vai pontuar, vai falar já já sobre esses pontos aqui marcados, por que é que as pessoas estão deixando os empregos. E, cara, vamos falar a verdade, vamos combinar, né, que cada vez mais as pessoas de hoje em dia elas estão buscando melhores oportunidades. É diferente do pessoal da década de 80, da década de 90, que não tinha muitas oportunidades à vista. As pessoas ficavam 20, 30 anos ali no emprego porque não tinha outra opção, cara, era poucos empregos. Então as pessoas preferiam aquela estabilidade do trabalho, né? As pessoas não tinham aquela pegada empreendedora ainda. Hoje em dia as pessoas estão melhor qualificadas em relação à aquisição de conhecimento, estão se qualificando cada vez mais, sejam em cursos online, na internet, profissionalizantes, ou até mesmo com mais acesso à graduação acadêmica, né? Então, assim, as pessoas estão mais qualificadas, com mais possibilidades de sair do país também, de fazer intercâmbio, de morar fora, de trabalhar fora, de conseguir emprego fora, e também com mais oportunidades de empreender, de ganhar mais, de ter mais flexibilidade, melhorar seu bem-estar pessoal, realizações, etc. Então, por que é que esse pessoal hoje, né, a geração de hoje principalmente, não está conseguindo, né, se manter nos empregos? Que parece, cara, que a maioria das empresas, não todas, algumas realmente já estão se renovando, né, se reinventando, buscando se atualizar a o contexto atual da nossa economia e da nossa oferta, né, de trabalhadores, né? Mas o que a maioria ainda vive, cara, é com aquela mentalidade de antigamente. Eu ainda vejo empreendedores atuais, cara grande, que vende curso, sabe? Tipo, falando, focando só no que, como fazer o funcionário se engajar à empresa. Mas nunca eu vejo ninguém falando sobre, cara, como a empresa pode pensar também no bem-estar do funcionário para manter aquela pessoa ali. Por que é que empresas grandes como Google, Meta, Apple conseguem atrair talentos do mundo inteiro e reter, e várias outras empresas, por exemplo, aqui no Brasil, com pensamento antigo ainda, não conseguem? Será que a gente não tem alguma coisa que aprender com essas grandes empresas lá de fora que atraem pessoas do mundo inteiro, que conseguem reter seus talentos ali, que as pessoas amam trabalhar naquelas empresas? É só engajamento que a empresa tem que ter que fazer com o funcionário ou tem mais coisa? Vamos dar uma lida aqui para a gente entender, ó. Mas não são apenas os jovens que evitam se prender a um mesmo emprego por anos. Um estudo da consultoria Gallup, eu acho que é a pronúncia, né, mostra que 48% dos profissionais americanos estão em busca de novas oportunidades profissionais. O relatório Work Change 2025 do LinkedIn reforça essa realidade. Quase 3 em cada 5 pessoas no mundo planejam buscar um novo emprego. A gente vai entender aqui um pouquinho as causas também, eu vou dar minha opinião também, tanto do lado como empreendedor, como também, né, do lado funcionário, que também já fui, beleza? Ó, uma pesquisa de 2025 da Culture AMP entrevistou 3,3 milhões de funcionários em 4,6, né, 4.600 empresas e revelou que quase metade deles pensa em deixar o cargo atual. Por que é que isso está acontecendo, pessoal? Tá claro aqui, ó, uma estratégia para crescer na carreira. E tem mais, ó, às vezes é necessário buscar novas oportunidades para adquirir novas habilidades e aumentar o salário, algo que pode ser possível apenas com um novo emprego. Então a gente vai ver aqui mais na matéria que entre esses motivos que a gente vai ver mais aqui, tá também a busca por flexibilidade, o pessoal quer mais liberdade, o pessoal também quer bem-estar. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, né, em outra matéria também, né, baseada em pesquisas. Então assim, cara, se a sua empresa hoje ela foca em oferecer apenas o funcionário, o básico, poucos benefícios, oferece só o básico, cobra muito, o ambiente é estressante, o cara vai forçado a trabalhar na tua empresa. Como é que essa pessoa vai passar 10 anos aí contigo, meu amigo, minha amiga? Não vai.
Essa pessoa ela tá lá por enquanto ela precisa, mas com certeza ela tá procurando outro emprego já, e quando ela tiver uma oportunidade melhor, ela pula e te deixa na mão. Então, ou seja, se você não quer isso, mesmo como pequeno ou pequena empreendedora, cara, o que é que você pode fazer? Tem que pensar, o que é que eu posso fazer para gerar bem-estar para o meu funcionário? Para poder não só fazer ele se engajar à minha empresa, à visão da empresa, aos valores da empresa, aos sonhos da empresa, fazer ele se sentir parte disso, mas também, cara, como é que eu posso pensar no bem-estar? Como é que eu posso fazer com que a empresa seja um lugar bom para o meu funcionário, seja agradável para ele, gere bem-estar para ele, sabe? Com que a pessoa queira chegar lá na segunda-feira. Já aconteceu comigo, de no final de semana o cara tá doidinho para chegar logo na empresa no final de semana, para chegar logo a segunda-feira ali para ir trabalhar, porque eu gostava da empresa, a empresa era boa, o lugar era bom, o ambiente era agradável, eu gostava da minha função, a empresa era boa, não era uma empresa perfeita, mas era uma boa empresa. Então, quando a empresa consegue chegar nesse nível, e de fato eu vejo que essa empresa, lembrando agora, não vou citar aqui o nome, ela consegue manter lá os funcionários por muitos anos, né? Eu conheço pessoas, né, colegas meus de trabalho que até hoje estão lá, muita gente. Né? Outros que saíram e voltaram porque de fato é uma boa empresa. E de todas as empresas que eu já passei na minha vida, eu percebo como isso é raro, né? Poucas empresas conseguem atrair e também manter. Que, cara, pensa comigo. Você acha mesmo? Eu vou falar por mim, por exemplo. Eu não, desde novo, eu nunca que eu me lembre coloquei emprego, currículo, por exemplo, quando eu queria trabalhar numa empresa, em qualquer empresa. Eu escolhia as empresas que eu queria trabalhar, do setor que eu queria trabalhar e eu colocava currículo lá. Cara, eu já era de certa forma seletivo desde lá atrás. Então imagina como tá as pessoas hoje em dia também, a geração mais nova de hoje em dia, 18, 19, 20 anos, com esse mundo de oportunidades. Sério, as pessoas elas não estão mais procurando emprego em qualquer lugar, elas procuram emprego aonde elas querem trabalhar. Então, eu acho que hoje as empresas elas têm que focar em oferecer mais também. Ah, você quer requerer o máximo do funcionário, tá certo? Você está pagando ali o salário, você está comprometido em pagar em dia para a pessoa, mas cara, tem que oferecer muito mais. Não basta só querer engajar o profissional à visão da empresa, aos valores da empresa. Cara, você tem que oferecer para ele mais flexibilidade. Às vezes o pessoal faz questão por besteira numa empresa, sabe? Eu entendo que a empresa tem que ter cultura, a empresa ela não é de fato uma democracia plena, tá tudo certo, a empresa ela tem ordem a ser cumprida, mas eu acho que se as empresas agem de forma dura demais, pouco flexível e oferece pouco para um funcionário, o cara vai estar ali por enquanto, sempre em busca ali de uma nova oportunidade, assim que aparecer, vai embora. Então, na minha opinião, hoje eu acho que as empresas sim, realmente elas vão ter que ser mais interessantes para o funcionário também. Isso não é apenas a minha opinião, é uma constatação, na verdade, essa é a minha opinião, é com base no que eu vejo aqui nas matérias e baseadas em pesquisas, conforme o comportamento dos funcionários mundo afora, né? Então, as empresas hoje, para atrair e manter um bom funcionário, vamos falar o exemplo das Big Techs, por exemplo, cara, você tem que entregar bastante benefício, um ambiente agradável, né, para a pessoa estar. Ah, eu não posso oferecer, por exemplo, uma área de lazer como a Apple oferece, como a Google oferece, ok. Mas o que é que você pode fazer para ir dentro da tua empresa pequena, do teu escritório, ter um ambiente agradável para os teus funcionários, sabe? Ter um bem-estar, fazer com que a pessoa queira estar no trabalho e não queira sair do trabalho assim que chega para ir embora para casa porque não aguenta estar ali, sabe? Tem empresa que é um inferno, cara. A turma chega e já quer ir embora, pelo amor de Deus. A empresa tem que ser um lugar agradável para que o teu funcionário ele consiga ser mais produtivo, para que você, funcionário, consiga ser mais produtivo, não é verdade? E dessa maneira todos ganham. O funcionário ele vai trabalhar melhor, ele vai se sentir bem naquela empresa, ele vai se ver reconhecido com possibilidade de crescimento, ou se for uma empresa muito pequena que não tem muita possibilidade de crescer, mas ela vai se ver reconhecida ali, por exemplo, se ganhar melhor, tiver um salário um pouco melhor do que a média, tiver alguma bonificação por resultados, a empresa vai ganhar mais também, porque vai ter um profissional mais motivado, mais comprometido em entregar resultado, que não vai fazer questão, por exemplo, de sair um pouco mais tarde se precisar, de almoçar e voltar, por exemplo, se precisar, sem precisar tirar 1 ou 2 horas de descanso. Entende? Por exemplo, nessa empresa que eu citei, poucas vezes eu ia lá e eu tinha 2 horas de almoço, poucas vezes eu descansava esse período todo, às vezes eu almoçava e voltava, era 30, 40 minutos só. Por quê? Lógico que também era na área de vendas, eu queria ter mais resultado, então isso motivava também, mas também porque era um local que eu gostava de trabalhar, era um ambiente agradável, as pessoas eram agradáveis, não tinha aquela cobrança o tempo todo. Então, dentro da empresa você podia conversar, você podia brincar, desde que não deixasse de dar resultado, entende? Então, acho que isso é muito importante também. Eu acho que as empresas precisam hoje, eu acho que uma maneira, né, das empresas conseguirem contornar essa situação é procurar oferecer plano de carreira para o funcionário sempre que possível. Se não puder, cara, tentar
tentar melhorar o salário. Não é porque o teu cargo é de salário mínimo que você tem que oferecer salário mínimo. Por que não oferecer 200, 300 a mais se você pode? Vai tornar a tua vaga 90% mais interessante do que as outras que tem aí. Vai ser muito mais fácil de você conseguir atrair um bom profissional, uma pessoa mais motivada que vai querer lutar mais pelo emprego do que apenas ganhando o salário mínimo, sabe? Oferecer, sei lá, benefícios melhores, um ticket de alimentação um pouco melhor, sei lá, um vale transporte um pouco melhor também, ou então, sei lá, um plano de saúde um pouco melhor. Tudo isso são benefícios que as pessoas percebem que pode fazer valer a pena continuar ali ou não. A gente vê aqui nessa matéria, no vídeo anterior que eu fiz também, né, que um dos principais motivos do pessoal sair e voltar é justamente essa questão de benefício, de bem-estar, principalmente de salário, tá? Não é porque é um cargo de salário mínimo que tu vai oferecer um salário mínimo. Cara, se tu oferecer um pouco a mais, tu vai conseguir atrair mais pessoas, pessoas melhores, mais comprometidas, que mais focadas em entregar resultado. E no final das contas, talvez nem faça muita diferença na tua lucratividade, no teu faturamento. Muito provavelmente vai fazer para melhor, porque você provavelmente vai ter um profissional mais engajado. Enquanto todo mundo está oferecendo, por exemplo, salário mínimo para aquela vaga, tu está oferecendo um pouco a mais. Olha que diferencial. O ambiente é agradável de se estar. Ah, não tem a área de lazer da Apple, por exemplo. Mas, cara, o ambiente lá é agradável, sabe? A pessoa ela pode fazer amizade, desde que ela não deixe de ter resultado. Ela pode se sentir bem estar ali, né? Não é aquela cobrança o tempo todo. As pessoas são adultas, elas sabem o que tem que fazer. Não fez aí, beleza. Passou um tempo ali, 2, 3 meses, não está atingindo objetivos, não tem o que fazer, é demissão, né? Mas aquela cobrança o tempo todo também é complicado, acaba fazendo com que as pessoas acabam tendo muito estresse e queiram sair da empresa. Complicado, a gente vê que é o que se cita muito nessas pesquisas aqui. Agora, ó, quais são os prós aqui, né, desse pular, né, de emprego para o outro, né? Vou falar sobre isso aqui também, ó. Cuidado com a percepção de troca frequente de emprego. Isso aqui é o que um especialista está falando, né, do empresa de recrutamento, ó. Pular de um emprego para o outro, né, tem suas vantagens, mas é importante considerar como isso será visto pelos empregadores que analisam o currículo. A gente via que isso antigamente era muito comum, né? Você ter menos de um ano de empresa, por exemplo, era como se fosse um sinal de alerta vermelho ali para o próximo recrutador. Mas a gente vê aqui, inclusive nessa matéria, em algum trecho aqui que eu não me lembro agora, fala que. Mas aqui é uma matéria de hoje no site da Forbes, você pode entrar para ver também. Fala que, cara, isso está mudando muito, né? As pessoas, os recrutadores já estão entendendo que as pessoas estão em busca de salários melhores, de mais flexibilidade, de melhor bem-estar no emprego, por isso estão saindo. Não é porque a pessoa é péssima funcionária, é porque ela quer uma condição melhor para ela e ela não viu aquilo naquela empresa. Então, as empresas hoje ela tem que se esforçar em ser boa não só para o cliente, mas também para o funcionário. Senão, não vai conseguir reter bons talentos. Infelizmente, isso é um fato. A juventude de hoje em dia, as pessoas, os funcionários de hoje em dia, eles não têm medo mais de sair de um emprego, de ir para outro, de pedir demissão e perder lá a rescisão. Não tem mais, acabou isso. A pessoa sabe que ela pede demissão hoje e ela vai procurar emprego na internet, fisicamente, ela vai encontrar rápido, em 1 ou 2 meses no máximo, só está empregada de novo, provavelmente. Ou até mesmo se ela não conseguir emprego, ela vai trabalhar por aplicativo, ela vai trabalhar sozinha, empreendendo, vendendo alguma coisa na rua, por exemplo, bolo, chocolate, alguma coisa, mas não vai ficar desempregado, entende? Ó, outro ponto aqui que ele fala também importante, ó, é certifique-se de que cada mudança vale a pena, ou seja, é para a pessoa que fica mudando, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que muda muito, cara, tem que ver se direitinho, se para onde você vai realmente vale a pena. Será que é mais do mesmo, né? E você tá saindo ali só porque ele tá, sei lá, desagradou em alguma coisa, mas para onde você vai pode ser igual ou pior, né? Tem que valer a pena para você que sai de um emprego para outro, né? Que já tá fazendo novas entrevistas. Eu acho que é sempre válido, né? Ir em busca de algo melhor para todo mundo. Mas tem que ver se realmente vale a pena para você acabar não perdendo, às vezes, uma boa oportunidade ali, né, por um emprego que não valeria tanto a pena assim. Então tem que ver isso também. Outro ponto também importante, uma dica, né, é não falar mal de empregos anteriores, cara. Isso aí é básico. Você vai para uma entrevista, você fala que você está querendo sair da tua empresa atual. É porque ela não presta, cara, isso fala muito mais sobre você do que sobre a empresa, né? Então isso também é um ponto muito de alerta, né? Funcionário que fala mal da empresa anterior, cara, você tem que ficar de olho, né? Será que vale a pena contratar esse tipo de pessoa? Hoje ele tá falando mal da empresa anterior, amanhã vai falar mal da minha. Então, né, o empregador ver dessa forma, eu acho que é uma. Cara, é assim mesmo, né? Então, tem que ficar muito ligado também com esse tipo de funcionário. E se você é esse tipo de funcionário, cara, uma dica: não fale mal de empresas que você já trabalhou, cara. Aquela outra empresa lá, por pior que seja, ela te deu uma oportunidade, né? Então, seja grato, fale bem, que isso vai ser bom para você também. Ah, e já falando aqui sobre o exemplo, né, grosseiro aqui que eu vou dar das Big Techs, né? Cara, por que é que as empresas são interessantes? Primeiro, né? São empresas de fato inovadoras, né? Elas trabalham muito com inovação, isso motiva muito a juventude de hoje em dia, né? Que está nascendo na era da tecnologia. Mas eu acho que outro ponto muito importante também são os salários excelentes, né? Muito atrativos e também
a questão de bem-estar no trabalho, não são ambientes agradáveis, colocam lá área de lazer extensa, lazer é tão importante quanto o trabalho, é você descansar a mente. Imagina você ter isso durante o teu trabalho, né, durante a tua jornada de trabalho, um momento de descanso ali na hora do almoço, por exemplo, você volta à tarde renovado para trabalhar, né, o funcionário está descansado. O trabalho não tem que ser um inferno, ele tem que ser algo prazeroso para que a pessoa consiga produzir mais e melhor para a empresa. Então eu acho que esse também é um grande exemplo a ser modelado pelas Big Techs que conseguem atrair talentos do mundo inteiro e também reter esses talentos por muitos anos. Agora vamos ver aqui o porquê é que as pessoas fazem isso, né? Agora vamos ver aqui também ó, dicas para empresas lidarem, né, com essas pessoas que pulam de emprego para o outro. Foi basicamente o que a gente já comentou, ó. Oferecer salário melhor, reavaliar seu pacote de benefícios, melhorar os benefícios ali, cara. Você entrega aí por exemplo, a tua empresa, eu falei com um amigo meu, por exemplo, eu falei com um amigo recentemente que ele saiu de um emprego para o outro. Esse outro emprego é melhor, né? É relativamente melhor, leva ele para mais próximo dos seus objetivos profissionais. Porém, a empresa anterior que ele trabalhava era muito melhor em relação à remuneração, né? Ou seja, só de vale alimentação ali, né? Refeição, se eu não me engano, ele ganhava, parece que era R$ 1.900, né? Quase R$ 2.000. Só isso, fora o salário. Só de alimentação, ou seja, o cara já fazia a feira do mês inteira ali só com o que ele recebia de benefício da empresa, né? Então, assim, era uma empresa que, cara, tão boa que ele passou lá, eu acho que quase 10 anos nessa empresa, né? E ele só migrou para esse outro emprego agora porque realmente, né, esse outro emprego é mais alinhado, né, com o objetivo profissional da carreira dele, né? Para o médio e longo prazo. Então ele precisou fazer essa mudança, né? E abrir mão desses benefícios. Mas era uma empresa que, cara, o salário não era tão alto assim, mas ele tinha um benefício muito bom, né? Por exemplo, benefício de plano de saúde para ele, para a família, um ticket de alimentação e refeição bem alto, bem acima da média, né? Não é aquele negócio de R$ 19 por dia, por exemplo, 20 conto por dia, bem melhor, né? E tinha ali o seu salário também razoável. Então era um pacote de benefício, cara, muito interessante. Então isso manteve, né, ele ali por quase 10 anos na empresa. Olha que interessante. E outro ponto aqui, ó, é estimular uma cultura de apoio e socialização, né? Que aqui é mais relacionado com o bem-estar, né? Que ele fala, ó, além de melhores salários e benefícios para aprimorar a cultura da empresa também pode ser vantajoso. Durres recomenda incentivar um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional e promover eventos sociais para fortalecer os laços entre as equipes. Ele explica que isso pode ajudar a melhorar o clima entre os profissionais e incentivá-los a permanecer na empresa. Basicamente, aquela questão de bem-estar, que ele fala, né, basicamente em promover eventos sociais, mas, cara, pode ser também fazer alguma festinha, alguma coisinha ali de vez em quando, mas, cara, eu acho que, na minha opinião, é mais vantajoso você procurar tornar a tua empresa mais agradável no dia a dia, que é onde o funcionário passa a maior parte do tempo, né? Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Me diz aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda ou discorda com algum ponto, me diz aqui embaixo e vamos continuar esse debate saudável aqui nos comentários, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve agora e toca no sininho. Dessa maneira, o YouTube vai te notificar dos meus próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica ligado nos vídeos que vão aparecer aqui agora e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.